Então é isso, boa noite. Meu nome é Germano Machado, sou fisioterapeuta do trabalho, sou ergonomista, sou CEO do iFacilita. Gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo nessa live. Essa live que nós vamos falar sobre recomendações ergonômicas, ações de melhorias ergonômicas, chame como quiserem, né? Gostaria de convidar todo mundo a curtir as páginas do iFacilita no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. E todo mundo que está aqui participando teve acesso a um questionário anteriormente, né? Que a gente pôde ouvir um pouquinho do anseio de vocês sobre o tema. Gostaria de apresentar para todo mundo o iFacilita, para quem não conhece. O Facilita é um software de ergonomia, é um software utilizado pelo consultor de ergonomia, pelas empresas de consultoria. É um software diferente, é um software que você consegue utilizar, é uma plataforma multi-usuários, então você como consultor, os seus consultores que trabalham junto com você, os seus funcionários, os secretários ou as secretárias que fazem o serviço administrativo, os funcionários dos seus clientes, né, os gestores, os funcionários de chão de fábrica, então todo mundo consegue acessar o iFacilita e utilizar ele de alguma forma. Então você, por exemplo, consegue criar formulários muito parecidos com o Google Forms e enviar, por exemplo, para os funcionários para eles preencherem, e essas informações já vão lá para os seus modelos de avaliação preliminar, modelo de análise ergonômica. É um software que está sendo integrado ao PGR, até o final do ano agora a gente lança. Então, você consegue fazer avaliação preliminar, análise ergonômica, plano de ação, implantação das melhorias, treinamentos, criação de indicadores e tudo mais, tá? Gostaria de apresentar também a Universidade Facilita, que é um projeto dentro do iFacilita, uma plataforma de difusão de conhecimento. Lá tem muito material legal, muito material grátis, a maior parte do material grátis. Tem alguns materiais que são pagos, até como os cursos, tá? Vocês fiquem à vontade de conhecerem lá a Universidade Facilita. Convido vocês também a participar dos cursos que a gente tem disponível dentro da nossa plataforma. Dia 19, agora, semana que vem, a gente tem um curso de como criar e adaptar a matriz de risco ergonômica ao PGR, um curso muito legal para a gente tentar entender, né, mais sobre essa forma de avaliação de risco, a matriz de risco, que certamente é a mais utilizada hoje. Você vai criar e adaptar uma matriz de risco para o PGR do seu cliente, entender melhor os conceitos sobre probabilidade, severidade, adaptar a sua avaliação à metodologia do cliente ou então a criticar essa metodologia do cliente, tá? Você vai entender como usar da maneira correta as ferramentas ergonômicas para definir o risco, quais são as melhores estratégias de avaliação que você tem. Vamos falar das ISOs que tratam sobre o assunto, né? ISO 31000, 31010, 45001. É um curso online, ao vivo, dia 19 agora, síncrono, né? Ao vivo. Vai ficar gravado, a gente mostra exemplos reais, atividades práticas. Vocês recebem modelos de matriz de risco, 3x3, 4x4, 5x5. Recebem os critérios de probabilidade e severidade utilizados na ergonomia, inclusive com as ferramentas ergonômicas. E vocês também têm uma assessoria por 30 dias depois, dentro de um grupo de WhatsApp, sobre o tema, para corrigir as atividades práticas, tá? Vale muito a pena para quem quiser. A aula fica gravada também, disponível por 30 dias. Então, dia 19 agora. No mês que vem, a gente tem o curso de desenvolvimento do Comitê de Ergonomia e, em janeiro, de iluminância, avaliação de iluminância. O que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver o que são essas recomendações ergonômicas, como que essas recomendações são citadas nas NRs 1 e 17, algumas definições importantes, vamos falar bastante sobre as hierarquias de recomendação, plano de ação, responder essa pergunta, se o ergonomista tem que saber tudo na hora de propor uma melhoria, de uma recomendação. Vamos falar um pouquinho sobre como devem ser escritas as recomendações. Vamos falar sobre as fases da criação e da implantação das recomendações. E, por fim, como é que faz isso tudo ficar um pouco mais fácil. Nós vamos sortear alguns brindes no final da live, um kit de ergonomia do PGR, uma inscrição para o curso que a gente vai ter, algum desses cursos que a gente vai ter agora, dois kits de 50%, na verdade, 2 vales, né, de 50% de desconto para os cursos,
E todo mundo que está aqui hoje tem 10% de desconto nesse curso. Então, o curso que está saindo a 237, faz a conta aí que eu sou ruim para dar nada disso, mas vai ter o desconto de 10% desse curso. Essa inscrição sendo feita até terça-feira que vem, tá, gente? Até terça-feira que vem. Nós mandamos para vocês uma pesquisa, e aqui a gente vai abrir as respostas dessa pesquisa para a gente poder discutir um pouquinho aqui. Então, na primeira pergunta, nós perguntamos assim: após você avaliar o risco ergonômico, no momento de indicar uma ação de melhoria, né? O que você segue? Tá? Aliás, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar essa pesquisa lá no final. No final, a gente volta para essa pesquisa, porque tem algumas coisas aqui que eu vou estragar surpresas. Então, a gente, no final, volta para ela. Juliana, me lembra de voltar nessa pesquisa no final, por favor, para não passar batido, tá? Então, para começo de conversa, o que são recomendações ergonômicas? Né? Recomendações ergonômicas são também chamadas de medidas de prevenção ou medidas de controle. São propostas, são adaptações que nós fazemos na situação de trabalho existente, normalmente, né? A gente dificilmente pega a criação de um posto do zero, né? Isso é muito raro, apesar disso acontecer, isso é muito raro, mas são medidas que a gente implanta dentro da empresa, dentro da situação de trabalho, dentro da atividade de trabalho, para poder adaptar aquela situação aos limites psicofisiológicos dos trabalhadores. Então, essa é a ideia. É você criar medidas de prevenção. Quando você vai ler as normas técnicas sobre isso, né? As normas de higiene ocupacional, as próprias novas NRs que estão sendo criadas agora, as ISOs, as NBRs, sempre eles colocam assim, medidas de prevenção e medidas de controle, né? Então, medidas de prevenção, normalmente, é para você não chegar naquele limite de tolerância ou naquele limite indicado. E medidas de controle passei do limite indicado. Então, como é que eu consigo controlar isso? Tá? Então, a proposta das melhorias, né, é isso, é você adaptar aquela situação de trabalho para manter aquela nova situação dentro dos limites, o que a norma chama de limites psicofisiológicos dos nossos trabalhadores. Tá? Então, você deve implementar essas medidas de prevenção, criar essas adequações, né? E organizar essas adequações dentro de um plano de ação, dentro de uma planilha, dentro de uma tabela que mostra quais são essas medidas de ação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos aqui de questões reais, né? Então, numa determinada situação de trabalho, a gente teve que criar esse gabarito aqui, ó, essa imagem toda aqui é para mostrar esse gabarito. Então, a gente criou um novo posto de trabalho em que a pessoa consegue trabalhar de pé e sentado utilizando esse gabarito. Isso aqui é uma outra proposta de melhoria, que a gente construiu um equipamento para o operador conseguir colocar as ponteiras nas cadeiras, né, dentro de uma altura adequada. Esse aqui foi uma evolução desse projeto que a gente conseguiu colocar 2 trabalhadores ao lado um do outro, e são alguns exemplos que a gente consegue colocar. Todas essas melhorias, essas ações de melhorias, elas têm que estar dentro do programa de gerenciamento de risco, tá? Então, quando você, seja na avaliação preliminar, seja na análise ergonômica, cria uma recomendação, ela deve fazer parte do inventário de risco, né, que compõe o PGR. O que as normas falam sobre essas recomendações, sobre essas medidas de controle, sobre essas medidas de prevenção, tá? Então, a primeira pergunta que eu deixo aqui é: quando que a gente vai adotar uma medida de prevenção ou uma melhoria ergonômica? Então, tem gente que ainda tem um pouco de dúvida sobre essa questão. Que horas que eu tenho que indicar uma melhoria ergonômica, né? E a própria NR1, ela cita que ela tem um item que cita: a organização ela tem que adotar essas medidas de prevenção e controle para, número 1, eliminar, número 2, reduzir, e número 3, controlar aqueles riscos, no nosso caso, os riscos ergonômicos. E aí ele cita, a norma cita 3 situações que você deve sugerir, como ergonomista, deve sugerir uma melhoria, tá? Então, para quem quiser anotar aí,
é o item 1551. Então, no item 1551 e no 15511, tá? Eu posso colocar no chat ali depois. Ela fala sobre essas questões. Então, ela fala assim, olha, a empresa ela deve adotar uma medida de prevenção e controle para eliminar, reduzir ou controlar o risco sempre que acontecer 3 situações. Nós vamos falar as 3 situações. Primeira situação, quando houver uma exigência prevista na NR ou algum outro dispositivo legal. Então, por exemplo, quando você vai ler a NR e ela cita sobre os fatores organizacionais de repetitividade, força, então tem um item lá que ela fala assim, a organização ela deve evitar que aconteça de forma contínua ou repetitiva posturas extremas, uso excessivo de força, movimento repetitivo, movimento brusco, vibração. Então, a NR17, em determinado momento, fala que a organização tem que evitar. E aí ela fala, sempre que isso existir, ou seja, que houver essas situações dentro da empresa, ela tem que implementar algumas medidas de prevenção, que tem que incluir 2 ou mais das opções que ela te dá. Então, nesse item que eu estou falando, de que a NR1 cita, esse 15511, que ela fala, olha, sempre que houver exigência prevista nas normas, você deve implantar uma medida de melhoria. Então, lá está falando o seguinte, olha, você primeiro tem que lá na NR17 fala, primeiro você tem que implementar alguma coisa para tentar alterar a forma da execução da tarefa, mudar a organização da tarefa, arrumar alguma medida técnica para você conseguir eliminar o risco e, por fim, você vai colocar pausa e rodízio. Então, a norma, ela indica essa ordem. A NR17 indica essa ordem. Então, se a empresa ela cumpre essa ordem, essa hierarquia, implanta, então ela está indo de acordo com o que a NR1 fala. Olha, toda vez que tiver uma exigência prevista na norma, eu vou implantar uma melhoria. Então, esse é o primeiro item. O segundo item dessa 15511, ela fala quando a classificação de risco ocupacional exigir. Então, a gente volta lá na matriz de risco. O que ela fala? Quando você vai definir a matriz de risco, tá? Dentro do seu PGR ou seu cliente, uma das coisas que tem que ser definida olha, beleza, vamos imaginar, eu tenho uma matriz 4x4, e aí eu tenho os riscos, 5x5, eu tenho lá o intolerável, eu tenho o alto, o moderado, o tolerável e o trivial, por exemplo. Então, em quais desses que eu vou propor uma medida de melhoria? Em quais desses níveis que acende a luzinha para a empresa falar assim, olha, a classificação de risco que você sugeriu, ela indica que você adicione uma medida de melhoria. Tá? Então, de acordo, o segundo item, então, de acordo com a classificação de risco que você definiu na sua matriz de risco do seu PGR. E o terceiro quando houver evidência da associação das lesões ou dos agravos da saúde que está acontecendo com a situação de trabalho. Então, outra situação que você tem que indicar uma medida de melhoria é quando houver essa associação entre a lesão, entre o agravo, tá? E a situação de trabalho que você está avaliando lá, que você está identificando. Tá? Então, recapitulando. Quando que eu vou adotar uma medida de prevenção ou uma melhoria ergonômica? A norma fala em 3 situações. Quando houver uma exigência das NRs, quando a sua classificação da matriz de risco sugerir a implantação, normalmente isso acontece moderado, alto ou altíssimo. Né? Altíssimo é difícil, ou intolerável é difícil na ergonomia, mas normalmente moderado e alto. E quando houver evidência da associação, quando houver nexo entre as lesões, entre os afastamentos, entre as queixas, entre os agravos da saúde e as situações ou as condições de trabalho. Tá? Outro item que a norma fala também em relação a isso é a comunicação dos trabalhadores. A norma fala assim, quando você for implementar uma medida de prevenção, ela tem que ser acompanhada de informações para os trabalhadores. Então, os trabalhadores eles têm que ficar sabendo quais são os procedimentos que vão ser adotados, quais são as vantagens e as limitações que essas melhorias têm em relação ao trabalho dele.
Então, o segundo item importante é, quando você for implementar uma ação de melhoria, você tem que informar os trabalhadores. Normalmente, a gente faz isso na forma de validação, né? Quando você vai criar, isso aqui é um protótipo, ó. Isso aqui é um protótipo, isso aqui já é uma melhoria implementada, já validada. Então, durante o protótipo e durante a implantação, a gente valida isso com os funcionários, né? Então, olha, é isso aqui mesmo? Ficou legal? Ó, você vai operar assim, você vai utilizar assado, né? E aí você já tem essa comunicação. Obviamente, essa comunicação tem que ser formalizada através de documentos, né? Outra questão também que a norma fala fala que as ações de melhoria, elas têm que ter melhorias tanto da análise da avaliação preliminar quanto da análise ergonômica, tá? Então, lá no seu plano de ação do PGR, né, você tem que ter as medidas, as ações de melhorias que vêm da avaliação preliminar e você tem que ter as ações de melhorias que vêm da análise ergonômica, tá? Lá na frente, a gente vai falar da diferença das avaliações, das recomendações da avaliação preliminar e da análise ergonômica, tá? Em relação ao plano de ação, deve-se constituir um plano de ação com cronograma, com data, tá? A empresa ela tem que elaborar um plano de ação e ela tem que indicar quais são aquelas medidas que ela vai introduzir, quais são aquelas medidas que ela vai melhorar, de repente já acontecem, e quais as medidas que vão ter que ser mantidas, tá? E isso tem que ser definido um cronograma, com datas mesmo. E qual vai ser a forma de acompanhamento e qual vai ser a forma de medir o resultado, a eficácia dessas melhorias. Então, olha só, não é só você mais colocar data. A ideia não é essa. Primeiro, não é só você indicar o que deve ser feito, tá? Para o programa ficar pronto, para esse plano de ação ficar pronto, você tem que dar, além dessas melhorias, você tem que indicar quais vão ser as datas de implantação, quais vão ser as formas de acompanhamento e quais vão ser as formas de aferir aqueles resultados, de medir os resultados, tá? A minha sugestão é que vocês definam isso junto com a empresa, junto com o seu cliente. Eu vou falar algumas vezes ao longo dessa nossa live hoje, que a sugestão que eu dou sempre é que quando você vai começar um trabalho dentro de uma empresa, seja ele um trabalho só de avaliação, ou seja um trabalho mais contínuo de gestão, de assessoria, de consultoria, que você defina com a empresa uma política de ergonomia. Então, mesmo que não seja formal, a minha sugestão que seja formal, você defina uma política de ergonomia para você definir quais são os prazos. Então, você vai definir com a empresa, olha, empresa, quando eu achar um risco moderado, qual que é o prazo que você me dá? Então, esse prazo inicial, você já tem isso mais ou menos acordado, porque é muito comum você chegar no final do trabalho, colocar os prazos que você julga necessário e a empresa falar, não, esses prazos para mim não dá. E aí você vai ter pelo menos que gastar mais tempo sem a empresa te pagar para você redefinir essas datas. Então, se você lá no início definir, ou pelo menos ter uma expectativa, né? Não que isso vá certinho, porque também a empresa não sabe quais são as ações que você vai propor lá no início do trabalho, ela só sabe depois da avaliação. Mas pelo menos você tem um norte. Então, olha, a empresa normalmente fala assim, olha, moderado, a gente vai lidar com tanto tempo. Mas se for muito caro, a gente vai tentar fazer uma outra coisa. Beleza, você já tem esse parâmetro de chegar no final e já não ficar perdido. Tá? E é importante também, nós estamos falando aqui quais são os itens que a NR1 e a NR17 citam em relação às recomendações, e o último item que eu queria chamar a atenção é para o registro da implantação. A NR1 ela fala assim, quando você for implantar uma medida de fato, você tem que registrar, você tem que oficializar essa implantação. Então, é muito importante, né? Eu chamo isso de relatório de melhoria ergonômica. É muito importante que você crie esse documento falando, olha, a lâmpada foi trocada, compramos a cadeira, fizemos o suporte aqui para as cadeiras e com a aprovação dos funcionários. Tá? É muito importante porque para cada recomendação você tem um documento desse comprovando isso. Algumas definições importantes que às vezes ficam abertos assim, isso pode dar problema, tá? Primeiro, é importante que você faça alguns combinados com a empresa. Alguns eu já citei, né? Mas é importante que você faça esses combinados. Então, olha,
explique para a empresa como é que vai acontecer o processo de avaliação. Tá? Então, olha, eu vou avaliar, vou fazer, por exemplo, a avaliação preliminar, e daqui da avaliação preliminar vão surgir algumas possibilidades de melhoria. E aí, empresa, eu quero saber primeiro o seguinte: você vai querer colocar isso em prática ou você só quer o documento? E eu faço essa pergunta de forma muito aberta para a empresa, desse jeito. Então, quando a empresa fala, não, eu vou precisar, eu vou querer colocar, eu vou implantar. Então, eu já proponho uma sugestão aqui para vocês, que vocês não avaliem tudo, entreguem tudo, porque isso diminui a chance dessa gestão. Avaliem um setor, normalmente o pior setor, ou um setor que você acha que começar por ele não vai dar tanto problema, e já propõe, terminando, já entrega, já valida e já começa a implementação, enquanto você já faz as avaliações dos outros locais. É claro que isso precisa de uma logística, de uma organização de tempo, mas a eficiência de você, a efetividade de você continuar como gestão depois é maior, tá? Então, tá. Outra questão. Como é que vai acontecer a implantação? É importante que você crie o processo de implantação, tá? Então, para quem não está acostumado a chegar nessa fase de implantação, é importante que você crie um passo a passo mesmo. Olha, primeiro eu proponho, depois eu valido no comitê de ergonomia, depois a gente cria um protótipo, depois a gente testa o protótipo, tá? A gente vai falar dessas fases lá na frente, mas é importante que você crie esse processo, para que isso fique claro para a empresa também. Ainda nessa fase de combinados, é legal você combinar com a empresa ou identificar dentro da empresa quais são os indicadores, quais são os KPIs, quais são os indicadores chaves que a empresa utiliza e criar a sua avaliação em torno disso. Então, não adianta você falar para a empresa, muitas vezes, não adianta você falar quantos graus de flexão de ombro. Isso não interessa para a empresa. Agora, quando você pega um indicador que associa isso que você quer mostrar, que quanto mais ele levantar o braço é pior, com produtividade, com erro de produção, isso traz para a empresa um número que ela entende e que ela valoriza mais. Então, é importante você, ainda no início, identificar quais são os indicadores que a empresa mais valoriza, tá? E é importante também, ainda nessa fase de combinados, saber quanto que a empresa vai investir em ergonomia. Por quê? O ergonomista, por exemplo, ele cobra R$4.000 para fazer o serviço lá por mês. E aí você pergunta para a empresa, quanto que você vai gastar com ergonomia? E a empresa responde, 4 mil. Então é só a minha mão de obra? Você não vai pagar nenhuma melhoria? Né? Então é importante avisar para a empresa, falar, olha, eu vou levantar algumas situações aqui que vão requerer melhorias, e para que essas melhorias sejam implantadas, vocês vão ter que gastar dinheiro. E aí é importante que você ache lá um centro de custo dentro da empresa, um departamento financeiro que vá arcar com isso. Então tem empresa que cria um centro de custo ou um departamento financeiro para a ergonomia. E tem empresa que divide dentro dos departamentos que já existem, mas arruma um montante. É importante, gente, você saber qual é esse valor. Qual é o valor que eu posso gastar com ergonomia? Né? E aqui eu dou uma última dica, que é você definir o que é gasto da ergonomia e o que não é gasto da ergonomia. Por exemplo, quando você vai trabalhar numa empresa, você chega lá e a empresa não tem nada de ergonomia, ainda é comum, né, a gente achar essas empresas, você fala assim, olha, quanto que eu tenho para gastar com ergonomia? Na hora que você chega nesse nível da conversa, a pessoa fala, olha, você pode gastar com ergonomia R$2.000 por mês. Tá ótimo. A cadeira que está estragada, quem vai pagar? A ergonomia. Aí a minha dica é, mas há um ano atrás, quando a cadeira estragava, não era a ergonomia quem pagava. Então, esses R$2.000 tem que ser com novos custos. Não pode ser com os custos que já existem. Por exemplo, a cadeira, ano passado, quando ela estragou, quem pagou, por exemplo, foi o pessoal, foi o departamento do escritório, foi o centro de custo do administrativo. Então, não vá julgando para o centro de custo da ergonomia esses custos que já existem, porque senão esse dinheiro não vai render. Tá? Essa é a dica. Tem alguma pergunta aí, Juliana, para a gente? Ou ainda não? Por enquanto, ainda não, Germano. Tá ótimo. O pessoal está sabendo tudo, então. Tá legal. Aqui eu vou entrar num ponto, gente, muito sensível, e é um ponto que eu queria muito que vocês tivessem atenção, porque tem relação com a forma com que a gente vai propor as melhorias. Então, antigamente, quando um ergonomista, isso de forma bem geral, via uma situação de repetitividade, por exemplo,
ele fazia o quê? Ele indicava pausa, ele indicava rodízio, ele indicava ginástica, né? Não vou nem entrar no mérito se ginástica deveria ou não ser uma recomendação de ergonomia. Para mim, não. Mas a gente entra nessa discussão depois, caso alguém queira. Mas vamos colocar, a gente falava pausa, né? E agora, na verdade, sempre existiu essa hierarquia, mas agora ela está mais do que formalizada na NR17, porque ela sempre existiu em manuais técnicos, em notas técnicas, né? E agora a NR1 traz claramente essa hierarquia. Olha, primeiro você tem que propor medidas para eliminar o risco, e depois você tem que propor medidas para, por exemplo, de proteção individual. Agora ela traz, a NR1 traz formalmente. E a NR17 também. Tá? A NR17, em alguns pontos, ela traz essa hierarquia. Eu vou mostrar um ou outro desses pontos aí. Então, na minha opinião, se as empresas forem fiscalizadas, nem com detalhes, mas forem fiscalizadas de uma maneira mais séria, né? Isso acontece com muita frequência, talvez esse seja um dos pontos que vai gerar maior mudança, tá? Dentro das empresas. Talvez esse, para mim, esse é um das maiores dificuldades que o ergonomista vai ter com os novos textos da NR1 e da NR17. Tá? Você, a partir de agora, oficialmente, obriga o ergonomista a seguir uma hierarquia na hora de propor uma melhoria ergonômica. Né? Então, tem um item lá da NR1, até anotei aqui, ó, é o 141. O 141 ele fala o seguinte: quando você for implementar uma medida de prevenção, né, você tem que seguir essa hierarquia, você tem que seguir essa ordem. Existe uma ordem de prioridade. Então, número 1, você vai criar uma melhoria para eliminar o fator de risco. Número 2, você vai propor uma melhoria para minimizar e controlar aquele fator de risco, mas você tem que propor uma medida de proteção coletiva ou uma medida de engenharia, como alguns conhecem. Então, no primeiro, você vai eliminar o fator de risco, depois você vai criar uma medida para reduzir, minimizar aquele risco com medidas de proteção coletiva. Em terceiro, você vai propor melhorias para minimizar, para controlar aqueles riscos, só que você vai utilizar medidas administrativas ou medidas de organização do trabalho. Então, só no terceiro, por exemplo, que entra treinamento, rodízio. O que são medidas administrativas, para quem quiser anotar? Medidas administrativas são medidas que você depende do comportamento do trabalhador. Então, treinamento, para dar certo, o trabalhador tem que seguir o seu treinamento. Placa, sinalização, para dar certo, o trabalhador tem que cumprir com aquilo. Então, são medidas administrativas. Então, em terceiro lugar, só que você iria utilizar rodízio, pausa, treinamento. Tá? E, por último, alguma medida de proteção individual. Tá? Então, por último, no quarto nível da hierarquia, medidas de proteção individual. E, normalmente, quando a gente tinha, por exemplo, uma atividade de transporte de carga, manual de carga, que a gente via risco, qual que é a primeira coisa que a gente mandava falar? Treinamento. Depois, rodízio, pausa. Então, essa hierarquia ela tem que ser respeitada. Então, você, quando for propor uma melhoria, você pode continuar propondo pausa, você pode continuar propondo rodízio. Não é isso que eu estou falando, você pode continuar. Só que elas têm que ser, antes disso, elas têm que ser, você tem que indicar medidas de eliminação daquele fator de risco e medidas de minimização de forma coletiva. Tá? Germano, mas a empresa vai brigar. Aí é um outro que a gente pode depois fazer essa discussão na frente, tá? E aí, tem um item que eu queria que vocês anotassem aí, 15512. 15512. Esse item fala o seguinte, que é um item super polêmico também, eu acho que vai causar muito problema, tá? Ele fala o seguinte, quando a empresa conseguir comprovar inviabilidade técnica na adoção dessas medidas coletivas, aí você pode pular para o próximo. Então, vamos lá. São quatro níveis dessa hierarquia. A empresa fala assim, quando você tiver um documento, que formalmente, né, você comprovar formalmente isso, ter no documento. Quando você tiver um documento que comprove a inviabilidade técnica de você adotar uma medida de proteção coletiva, ou seja,
pular o primeiro e o segundo, aí sim você pode ir para as medidas de caráter administrativo e de organização do trabalho e para medidas de equipamento individual. Olha que problema. Imagina se isso vira, se essa fiscalização é feita nesse nível, tá? Isso vai dar problema demais com isso. Germano, tá? Oi. Temos uma pergunta aqui da Eliane. Pode falar. A Eliane pergunta: se às vezes a empresa não tem investimento para mudar o processo de trabalho, é sugestão alterar e indicar, por exemplo, pausas? Como aplicaria pausas na empresa? Eliane, essa é uma questão bem complexa, tá? O que acontece? Nós não temos responsabilidade sobre o que a empresa tem ou não em relação à sua parte financeira. Primeiro item. Segundo item, a norma, você não vai achar nenhum item escrito assim, inviabilidade financeira. Então, a questão é, a empresa criou aquela situação de trabalho e ela, na criação, gerou o risco para o trabalhador. E é a sua obrigação técnica propor medidas de melhoria que cumpram as normas, tanto a NR 117, nesse caso aqui, quanto as normas técnicas, né? E você deve cumprir isso. O que eu falo para a empresa normalmente, eu falo, olha, eu não criei a norma, eu só faço cumprir. E para eu cumprir a norma, ou seja, para eu cumprir o trabalho que você me contratou, eu tenho que propor isso. Tá? E isso aí, Liana, não tem uma resposta pronta, você tem que negociar isso. Normalmente, a minha negociação acontece da seguinte forma: eu proponho uma medida de eliminação daquele fator de risco, eu proponho uma medida de minimização daquele fator de risco, minimização e controle daquele fator de risco, com uma medida de proteção coletiva, e eu proponho, em paralelo, as medidas administrativas e organizacionais, por exemplo, pausa e rodízio. Porque, vamos lá, imagina que eu terminei a avaliação hoje, dia 8, tá? Eu posso começar o treinamento, a pausa e o rodízio amanhã, porque não me requer muita coisa. Mas, junto com isso, tem que estar lá no meu cronograma que eu já comecei a, pelo menos, fazer o orçamento das questões coletivas, comecei a criar protótipos para as questões coletivas, porque você tem uma justificativa de já entrar amanhã, dia 9, com pausa, rodízio, por exemplo, e treinamento, que é uma forma de você minimizar. Mas ela não pode ser a única. O que a gente fazia antes? Antes a gente só fazia isso. Pausa, rodízio e ir embora para casa. Né? Hoje não se pode mais. Hoje você está incorrendo num erro técnico. E isso pode te gerar problemas. Eu tenho um caso de um mentorando, de uma mentoranda, foram duas pessoas que no ano passado e no ano retrasado tiveram um problema por conta disso. Eles tiveram... foi muito semelhante o problema dos dois, eles propuseram, por uma medida de transporte de carga, a instalação de um determinado equipamento. Só que eles não ficaram lá para acompanhar a implantação desses equipamentos. E a forma com que eles escreveram deu margem para a empresa colocar vários tipos de equipamento e a empresa escolheu o mais barato. E ela comprou o equipamento, implementou e não resolveu. O Ministério do Trabalho foi lá e autuou, e por conta de fiscalizações anteriores, não deu nenhum ataque. Na verdade, deu um ataque, mas com prazo muito justo. E falou, olha, resolve isso. E a empresa foi para cima desses dois. E falou, olha, você me propôs, você me indicou uma melhoria, eu implementei do jeito que você me falou e não resolveu, e agora eu estou tomando ferro por causa disso. Né? E aí eu tenho um caso de um outro mentorando ainda, assim, no ano passado, que ele saiu muito bem, porque ele conseguiu fazer uma defesa técnica, formal, que mostrasse para o Ministério Público do Trabalho, nesse caso foi o Ministério do Trabalho, falou, olha, eu fiz o meu trabalho, foi a empresa que não fez o dela. Tá? E aí ele conseguiu tirar o dele da reta. Mas é importante a gente seguir isso, tá? Se não ficou claro, no final você me faz essa pergunta novamente que a gente conversa sobre isso. Tá. A NR17, ela também fala agora claramente que essa hierarquia deve ser seguida, tá? Então, como eu falei, né, tem um item lá da parte organizacional da NR17 que ela fala assim: toda vez que você tiver um trabalho contínuo, com repetitividade, postura extrema, vibração,
você tem que adotar algumas medidas. E aí o item logo abaixo fala assim, as medidas que você deve incluir, que você deve realizar, tem que ter 2 ou mais dessas alternativas que eu estou te dando. E ela te dá 4 alternativas. Olha como é que é sério. Ela te dá 4 alternativas e toda vez que você tiver movimento repetitivo, uso de força, postura extrema, vibração e mais uma que eu esqueci, ela fala, você tem que usar 2 ou mais. Então, por exemplo, uma lá é pausa. Então, posso usar só pausa? Não, são 2 ou mais. Tem uma lá que ela te dá a opção de fazer rodízio. Pode ser só rodízio? Não, 2 ou mais. Ah, Germano, então tá fácil, eu posso usar pausa e rodízio. Mas logo embaixo, tá? Logo embaixo, se eu não estou enganado no item 1744, que eu guardei o número, logo embaixo ela fala assim, você deve seguir uma ordem. Primeiro você tem que adotar as medidas C e D, que aí sim ele fala sobre mudar a organização da tarefa, meios técnicos para você eliminar o risco, seguindo aquela hierarquia da NR1, e depois você tem que escolher A e B. Então, a NR17 está claramente falando, se você não cumprir essa hierarquia, você vai passar aperto. Você vai passar aperto. Tá? Olha esse item aí, por exemplo. Aí, ó, é o item que eu falei. Que legal, está aqui. Esse item aqui fala o seguinte. Toda vez que você tiver, como eu falei, postura forçada, movimento repetitivo, vibração, não sei o quê, você tem que utilizar 2 ou mais dessas alternativas. E ele fala logo embaixo, ó. Quando não for possível adotar C e D, então você tem que começar, na verdade, olhando por aqui, ó. C e D. Quando não for possível C e D, você obrigatoriamente vai poder usar A e B. Então, a ordem é essa aqui, ó. A ordem é essa aqui. Primeiro, você vai alterar a forma de executar a tarefa e vai mexer na organização da tarefa. Depois, você vai tentar outras medidas técnicas coletivas para depois utilizar medidas administrativas. Então, isso está ficando muito, muito sério. Isso aqui é um outro item que ele fala na movimentação de carga. Então, ele fala o seguinte, olha, quando você tiver um problema de movimentação de transporte manual de carga, e não eventual, né? Quer dizer, que você faz com frequência, você vai ter que utilizar essas 5 medidas aqui. E da mesma forma, você tem que utilizar essa ordem. Então, primeira coisa que você vai fazer, tentar algum meio técnico facilitador, coletivo. Depois, você vai mexer no peso e no tamanho da carga, mas sem mexer na frequência, porque logo embaixo ele vai mexer com você, ó. Mas você não pode aumentar muito a duração do transporte, a frequência ou o número de movimentos. Depois, você vai mexer na distância. E, por fim, você vai usar pausa e rodízio. Olha só como ficou complicado trabalhar com transporte de carga. Antes a gente falava treinamento, rodízio e pausa. Agora a gente não pode mais fazer isso, não. Germano. Oi. Temos também mais uma pergunta aqui da Cláudia Borges. Pode fazer. Ela pergunta se a tarefa é compreendida aí como atividade ou tarefa é prescrita? Aqui aonde? Normalmente eu estou falando da atividade do que é real, mas eu não entendi muita pergunta, não. Em qual parte? Em qual parte que eu falei de tarefa? Germano, na 17.4.3, quando você fala sobre a tarefa, né, na organização do trabalho, aí você compreende a tarefa como a tarefa prescrita ou é a tarefa igualmente como atividade? Porque é um conceito que deve ser bem definido, né? Essa questão da definição dos conceitos, ela também, assim como toda norma, passa pela comissão tripartite. Então, uma equipe técnica muito boa faz um documento base, depois tem que passar pela comissão tripartite, e aí acontecem mudanças que nem sempre são de acordo com o que os técnicos indicaram, tá? Mas eu entendo que aqui, quando ela está falando de tarefa, ela está falando de atividade de trabalho mesmo, do real. É o que interessa para a gente aqui. Eu não entendo isso como sendo prescrito, não. Acho que não faz muito... Para isso aqui que eu estou falando, não faz muito sentido, não. O fato quando a gente está lidando, nesse exemplo aqui que eu estou falando, com aquelas situações que eu falei, né, situações de trabalho que geram repetitividade, força excessiva, posturas ruins e tal e coisa, vibração e tal,
você tem que seguir essa hierarquia. E aí, isso nós estamos falando de trabalho real mesmo, tá, Cláudia? Espero ter respondido. Maravilha, obrigada, Jamil. Legal. Gente, tudo isso que nós estamos falando tem que estar dentro de um plano de ação. Então, você vai fazer um plano de ação. Primeiro, esse plano de ação ele é obrigatório. É obrigatório a criação por parte do ergonomista e é obrigatório a implantação por parte da empresa. Tá? Normalmente, as ISOs, as NBRs, todas estão construídas em cima do 5W2H, que é aquele modelo de plano de ação que você tem, né? 7 perguntinhas, quem vai fazer, o que vai ser feito, né? Se alguém tiver dúvida sobre isso, a gente pode esclarecer, mas normalmente a galera já está sabendo do que é isso, né? É importante que você, na hora de criar metodologia, né, na hora de falar sobre matriz de risco e tal, naquele papo inicial do PGR, você defina como vai ser priorizada, como vão ser priorizadas as suas ações. Então, também é importante, olha, primeiro eu vou atacar o que tem risco intolerável, depois eu vou atacar o que tem risco alto, depois eu vou passar para o moderado, tá? Então, é importante priorizar essas ações. Como eu falei, isso tudo tem que estar dentro de um cronograma com data. Para você não quebrar a cara, não defina a data só no final. Defina a data no início, como eu falei, dentro de uma política de ergonomia com a empresa. Essas recomendações, como eu falei, vou falar na frente, elas vêm da avaliação preliminar e da análise ergonômica. Então, você tem um plano de ação só, e aí vamos imaginar que você chegou na empresa hoje, realizou a avaliação preliminar, e dessa avaliação preliminar surgiram as primeiras, 100 medidas de ação de ergonomia lá que você vai fazer, as medidas de melhoria, as recomendações que você vai implementar. Então, você coloca lá no seu plano de ação a 100. E aí, algumas dessas situações vão para a análise ergonômica do trabalho. Beleza, fui para a análise ergonômica, e da análise ergonômica surgiu, mais 30. Então, você pega essas 30 e junta com as 100 que você já tem, seu plano de ação de ergonomia, 130. Você vai pegar esse plano de ação e juntar com o plano de ação da empresa, que está dentro do PGR. O plano de açãozão, vamos falar assim, um grandão, com todas essas ações lá dentro. Tá? Importante, não errem nisso, pelo amor de Deus, mas sempre quando vocês forem avaliar, propor a melhoria, propor um protótipo, validar esse protótipo, sempre chamem as pessoas que estão envolvidas. Tá? É muito comum que as empresas coloquem como gestores do setor aquele funcionário que durante muitos anos trabalhou. A minha sugestão isso pode dar ruim alguma hora. Porque, às vezes, esse cara ele não opera uma máquina há 4 anos. Ele não põe a mão na máquina. Então, é importante que também, além desse gestor, que, de fato, deve conhecer lá o processo, você chame, de fato, quem vai operar a coisa. Quem está lá no chão de fábrica mesmo, botando a mão na massa. Tá? Então, chame todo mundo que está envolvido para fazer essas implementações. A NR1, ela deixa muito claro, tá? A criação do plano de ação ela é obrigatória dentro do formato do seu PGR, né? Então, você tem lá o PGR, que é formado pelo inventário de risco e o plano de ação. E esse plano de ação, assim como o inventário de risco, é obrigatório. Tá? Você tem que apresentar isso como ergonomista para a empresa. A minha sugestão é que lá na fase de orçamento, você já peça o PGR para a empresa para você ver qual é a matriz de risco, a metodologia de avaliação que eles propõem. Normalmente, a da ergonomia não está lá, então você tem que acrescentar como anexo no PGR a sua metodologia de ergonomia. Tá? Para quem tem dúvida disso no curso de matriz de risco, a gente fala sobre isso, propõe lá um modelo de metodologia para você seguir, enfim. E você tem que falar também como é que é uma dificuldade normalmente que se tem, que o ergonomista não coloca, que é como que esses riscos vão ser acompanhados. Como que você vai medir esses riscos depois? E essa também é uma das formas de você continuar com um trabalho de gestão, porque às vezes a aferição desse resultado depende de um conhecimento técnico que a empresa não tem. Então, ele vai continuar com você como ergonomista mais para frente para participar disso. Tá? Então, vale a pena também você definir muito bem quais são as formas de acompanhamento e de medição desses resultados. Esse item da NR17, já nós estamos falando agora da norma de ergonomia, fala que você tem que ter resultados da avaliação preliminar, como eu falei, da análise ergonômica. Então, está muito bem definido.
Tem empresa que eu fiz o serviço que ele falou, não, no meu PGR não vai entrar nada de ergonomia, não, no plano de ação não vai entrar nada de ergonomia, não. Ou seja, é aquele conhecimento engessado da galera da higiene ocupacional, não, claro que eu estou sendo bem genérico, porque a maioria é muito competente, mas tem sim a galera que está agarrada no PPRA antigo ainda e fala, não, aqui só tem que ter melhoria dos riscos ambientais. Isso é um equívoco muito grave e muito simples, muito bobo, né? Que a norma, várias vezes, ela lida e fala claramente sobre isso. Aqui, para quem não conhece o 5W2H, é bem simplesinho, né? É uma metodologia muito utilizada nas NBR, nas ISO. Então, minha sugestão é que vocês sigam isso de fato. A maioria das empresas tem um plano de ação muito parecido com o 5W2H. E é um acrônimozinho com 7 perguntinhas que fala o que vai ser feito, né? Por que a gente vai fazer isso? Qual que é o motivo? Onde que isso vai ser implantado? Aonde que nós vamos implantar isso? Quando, né? Qual que é a data de início e de fim de implantação? Quem vai fazer? Quem que é a pessoa responsável? Como que essa pessoa vai fazer e quanto que isso vai custar? Tá? Normalmente, o quanto a galera pula. O quanto vai custar, a galera pula. E a minha sugestão é que vocês não pulem, porque isso fica fácil depois de você calcular o ROI. Inclusive, no modelo de plano de ação que nós propomos aqui, me facilita, além do quanto você tem o ROI, que é o retorno do investimento. Se quiser saber mais mais dúvidas sobre isso, a gente pode falar depois nas perguntas. Tá. E aí, quando eu vou criar uma estratégia de priorizar essas ações, né, eu tenho que ir no item da norma que fala como priorizar. E como eu vou priorizar? Eu vou priorizar de acordo com o nível de risco. Quando eu tenho um risco mais alto, essa ação é prioridade. Quando eu tenho um risco mais baixo, essa ação é menos prioridade. E como é que eu defino mais e menos prioridade? De acordo com a probabilidade de severidade. Tá? Então, probabilidade é a chance de acontecer algum problema, é a chance de acontecer uma lesão, é a chance de acontecer um agravo. Severidade é a magnitude, o tamanho desse problema, caso ele venha acontecer. Tá? Nem tudo dá para fazer de uma vez só. Então, é importante a gente priorizar para ver o que vai fazer primeiro. Tá? Eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre isso, sobre probabilidade de severidade agora, né? Nós vamos falar sobre isso para ver se deixa um pouco mais claro isso. A NR1, ela cita que para a gente, nós ergonomistas, eu estou falando de nós ergonomistas, porque o ergonomista passa muito batido nisso. Ele não utiliza esses conceitos. Germano, você é ergonomista, você vai fazer uma avaliação para mim aqui? Vou. Qual metodologia de avaliação você usa? FEMEA, para tudo. Não, mas a minha matriz de risco é 5x5. Mas eu uso FEMEA. Mas é 4x4. Mas eu uso FEMEA. Porque a gente não sabe lidar com isso. Tá? Até o curso de matriz de risco ele surgiu por conta disso. Mas aqui a gente vai ter dicas que são importantes para você seguir. Por exemplo, para você graduar a probabilidade, a NR1 fala de 4 situações. O ergonomista vai usar as 4, caso tenha vibração. Se não tem fator de risco vibração, a gente usa as 3 primeiras. Então, a primeira, requisito da norma. A segunda, medidas de prevenção que foram implementadas pela empresa. E a terceira, as exigências da atividade. Tá? Então, a pergunta é simples. Para eu definir a probabilidade, os itens das NRs, que a NR indica, estão sendo cumpridos? Se eles estão sendo cumpridos, a probabilidade é menor, o risco é menor. Se eles não estão sendo cumpridos, ou estão sendo cumpridos, poucos estão sendo cumpridos, a probabilidade é maior, o risco é maior. Tá? Segundo, medidas de prevenção. As recomendações ergonômicas, as medidas de prevenção estão sendo implementadas e elas são eficazes? Se elas estão sendo implementadas, são as melhores, seguindo a hierarquia, e elas são eficazes, a probabilidade é menor, o risco é menor. Se eu tenho uma situação de transporte de carga que só tem pausa e rodízio, elas são implementadas, só que elas não estão dentro da hierarquia adequada e a efetividade não é tão grande por conta disso. Então, é um risco um pouco maior. Mas é melhor do que não fazer nada. Tá? Terceiro, as exigências da tarefa. Se você tem a exigência da tarefa maior,
né, uma tarefa, uma situação de trabalho que exige mais do trabalhador, a probabilidade é maior. Se é uma exigência pequena, a probabilidade é menor, o risco vai ser menor. Aqui, por exemplo, entra nossas ferramentas ergonômicas. As ferramentas ergonômicas têm que entrar aqui. Normalmente a galera faz o quê? Aplica o Rula, se o Rula deu alto, você fala que o risco é alto. Isso é um erro básico. Isso é um erro simples, que a gente não pode cometer. A gente tem que utilizar a metodologia de probabilidade e severidade, juntar para achar o risco. Não é aplicar uma ferramenta e falar que tem risco, não. Olha um exemplo que eu dei aqui para as questões, que é o alvo da nossa live. Hoje a gente está falando das medidas de prevenção, das medidas, das implementações, das recomendações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma matriz 4x4, que eu vou dar o meu grau de risco, de probabilidade, desculpa, eu vou graduar a minha probabilidade de acordo com os meus controles. Então, se eu tenho um controle existente e ele representa a melhor prática indicada nos meus manuais, nas normas legais, a minha probabilidade é muito pequena. Ela vai ser 1. Agora, por outro lado, se eu tenho uma situação que o controle é inexistente, as medidas de controle são inexistentes ou totalmente inadequadas, a minha probabilidade vai ser alta e eu vou ter um risco alto. Simples assim. Então, se eu tenho uma situação de trabalho que a minha iluminância é ruim, porque as lâmpadas estão queimadas, por exemplo, ou sujas, ou os spots estão longe da operação, enfim, alguma coisa, e o trabalhador não sabe o que fazer com isso, ele não foi orientado para procurar manutenção, ele não foi orientado a solicitar nenhum tipo de mudança, não existe um parâmetro disso formalmente definido. Eu posso utilizar o último item aqui, ó, controle inexistente. Tá? E aí, então, recapitulando, eu não posso graduar o risco ergonômico, gente, só com uma ferramenta ergonômica. Então, eu tenho que usar a probabilidade e agora nós vamos falar da severidade. A severidade, desculpa, eu não falei aqui do último item, tá? Da probabilidade. O último item da probabilidade, ele cita a NR9. E a NR9, ela está ligada a agente da ergonomia simplesmente pelo anexo 1, por conta da vibração. Os outros anexos de ruído e tal, eles não têm relação direta, porque a forma de avaliar o ruído e os outros fatores ambientais são diferentes do que a gente utiliza. Então, aqui a gente vai usar o anexo 1, que dá vibração. Então, quando tem vibração, você vai utilizar comparando o perfil de exposição que está lá no anexo 1 da NR9. Tá? E aí, na severidade, que eu não falei, a gente falou da probabilidade, vai falar da severidade. A severidade, você vai utilizar duas coisas. A maior parte absoluta dos PGRs, pelo menos que eu já vi, e presencio e avalio, eles seguem a metodologia da OSAS. E a OSAS, ela está um passo atrás da NR1 em relação a isso, porque a OSAS, ela utiliza, de fato, só a magnitude da consequência. E a NR1 não utiliza só isso, ela utiliza também o número de trabalhadores. Ou seja, se eu tenho uma possibilidade daquela minha lesão ser grave, a minha severidade é maior. Se eu tenho uma possibilidade dessa lesão não ser tão grave, a severidade é menor e o risco vai ser menor. Só que eu tenho que atrelar também o número de trabalhadores. Então, quanto maior o número de trabalhadores expostos àquilo, possivelmente afetado, maior é a minha severidade e vai ser maior o meu risco. Tá? Por fim, eu vou definir quais são os meus critérios de prioridade. Então, olha, em resumo, tá? Por quê? Porque eu preciso classificar o risco. Então, em resumo, se existe uma grande probabilidade da situação gerar um problema de saúde, então é uma situação que eu vou ter que dar prioridade. Se os itens das NRs não estão sendo cumpridos de forma efetiva, eu vou dar prioridade. Se as medidas de prevenção não estão sendo implementadas ou não estão sendo implementadas da maneira correta, eu vou dar prioridade. Se a exigência da tarefa é maior, ela é grande, eu vou dar prioridade. Se a magnitude da consequência é grande, a lesão, né, pode acontecer, é grave, eu vou dar prioridade. Se o número de trabalhadores expostos que possivelmente podem ser afetados é grande, eu também vou dar prioridade. Tá? Você percebe aí, para quem perguntou aquela hora, eu esqueci quem foi, acho que foi o Lohane, eu não estou falando de dinheiro, de valores da empresa. Então, a minha pergunta é, o dinheiro disponível para fazer isso, ele define prioridades? Na teoria, não, mas na prática, sim. Então, por isso que é importante você
combinar com a empresa, acordar com a empresa isso desde o início, tá? A matriz de risco, você vai utilizar a mesma matriz de risco do seu cliente. Isso é importante, tá, gente? Isso é um erro também que eu tenho visto com muita frequência quando a gente faz as auditorias do serviço do ergonomista, trabalho com a auditoria, e a gente percebe isso. Para definir o nível de risco, você vai usar uma metodologia de avaliação. A metodologia mais utilizada é a matriz de risco. 95% das empresas utilizam a matriz de risco, tá? Mas não é a única. E aí, ela tem que ser a mesma para todos os riscos. Os critérios têm que ser diferentes. Então, se a empresa utiliza uma matriz 4x4, você tem que utilizar uma 4x4, mas os critérios têm que ser diferentes. Os critérios de probabilidade e severidade têm que ser critérios para ergonomia. Aí aqui eu dei alguns níveis de risco como exemplo, né? E aqui está o nosso plano de ação, por exemplo, 5W2H, de uma forma bem genérica, aqui com os cronogramas, né? Para até quando que isso vai fazer, quem vai fazer, tá? É importante definir esses prazos. Como eu já falei 1000 vezes, né? Tanto a avaliação preliminar quanto a análise ergonômica devem fornecer propostas de melhorias para fazer parte do seu plano de ação, tá? Só que são propostas diferentes. Então, você vai ouvir gente falando que da avaliação preliminar saem propostas mais simples e da análise ergonômica mais complexa. Eu não quero entrar muito nesse quesito, não queria gastar muito tempo para a gente conversar sobre isso, mas o fato é que existe uma diferença entre as melhorias da avaliação preliminar e da análise ergonômica, e essas melhorias, essas diferenças, elas são um pouco menores nas empresas que a gente faz a gestão. Tá? Porque nas empresas que a gente já trabalha de uma maneira contínua, né, com gestão, com assessoria ou consultoria, você pode criar, por exemplo, propostas de melhorias um pouco mais elaboradas na avaliação preliminar, porque você vai estar lá acompanhando, fazendo parte do processo de implantação. Mas se você vai só avaliar, a minha sugestão é que nas melhorias, as melhorias da avaliação preliminar devem estar contidas situações urgentes e emergentes, urgentes, quer dizer, para agora e muda, senão o bicho vai pegar. Isso aí tem que estar lá, tá? E situações mais que você tem segurança de que, se você implantar, elas vão dar certo, tá? Então, são recomendações, eu não gosto de falar mais simples, não, mas recomendações que você tem mais segurança, tá? E é sempre importante você colocar no seu contrato, no seu orçamento, no seu contrato, assim, olha, eu vou recomendar, mas a implantação não é responsabilidade minha. Então, se der certo ou errado, sem a minha presença, eu não assumo. Tá? É importante. A Williane, ela está com uma dúvida em relação às pausas. Ela quer saber como são colocadas essas pausas. O tempo livre de café tem que ficar em repouso ou uma pausa está relacionada a alternar posturas? Tá, a gente pode falar isso lá no final, Juliana. Anota, por favor, quando a gente chegar no final, a gente volta nessas pausas aí. Por favor, anota essa pergunta, a gente vai utilizar lá no finalzinho. Ok. Obrigado. E as recomendações da análise ergonômica são recomendações que podem ser mais aprofundadas, porque elas vêm de um estudo mais aprofundado, né? Então, se você... Germano, eu estou com uma situação de transporte de carga aqui, que eu acho que se colocar uma esteira resolve. Então, pronto, você tem segurança de que se colocar uma esteira naquela situação vai dar certo, a empresa vai saber qual esteira que a empresa vai saber qual a velocidade da esteira, a empresa vai saber qual a inclinação da esteira, qual a altura que ela deve estar, qual é a capacidade de transporte da esteira. Se você acha que isso tudo você consegue a partir de uma avaliação preliminar, ótimo, indica. Eu tenho receio, então é uma situação que provavelmente eu não indicaria. Mas não tem regra. Se você tem... Germano, mas eu já implementei 2 esteiras dessa nessa empresa há anos atrás, ele já sabe fazer. Ótimo, concordo com você. Então, implante essa esteira lá, sugira isso. Tá? E, como eu falei, é importante você envolver. O profissional de ergonomia, ele não tem condições de fazer tudo na empresa, ele não tem condições de implementar tudo. Para que você consiga fazer, você vai precisar da ajuda de um grupo. Né? Esse grupo, eu chamo ele de comitê de ergonomia, time de ergonomia, chamo como quiser. Tá? Mas é importante que você defina esse grupo, é importante que você treine esse grupo, é importante que você
defina a forma de comunicação, defina os processos, tá? É importante que você faça isso tudo. O nosso curso de comitê de ergonomia vai acontecer em dezembro e a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Mas você, mesmo sem o curso, tem condição de implantar, de criar esse grupo, esse comitê de ergonomia, tá? Então, a minha sugestão é que você, de fato, crie esse grupo, tá? De quem é a responsabilidade de você implementar essas melhorias? A responsabilidade é da empresa. Se a empresa te tem como consultor fixo, lá, uma consultoria ou assessoria, ótimo, você é corresponsável. Caso contrário, deixe claro no contrato, como eu falei, olha, eu não sou responsável por isso, tá? Beleza. E aí essa é uma pergunta complicada que as pessoas fazem com muita frequência. Germano, eu tenho que saber tudo sobre a melhoria que eu vou implementar? A resposta é não. O ergonomista ele não precisa saber todas as soluções daqueles riscos que ele aponta, tá? Ele não precisa conhecer todas as cadeiras que existem no mundo. Ele não tem condição de ter a solução detalhada de todos os riscos. Isso é um folclore que tem muito ergonomista que sofre com isso. Muito. Tem muito ergonomista que sofre com isso. Se você está só na fase de avaliação, é só você tomar cuidado na forma de escrever a sua recomendação, e a gente vai falar na próximo item, a gente vai falar sobre isso. Agora, se você vai fazer parte da implementação, aí você tem um pouco mais de responsabilidade. Então, quais são as minhas dicas? Procure referência científica sobre aquele ramo que você está trabalhando. Então, se você está trabalhando numa malharia, vá ler artigos sobre malharia, porque lá, normalmente, tem um monte de propostas de recomendação para malharias. Se você está trabalhando no frigorífico, vai estudar artigo científico de frigorífico, que aí você vai ver lá um monte de solução para isso. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, peça ajuda para os trabalhadores. Véio. Peça ajuda para os trabalhadores, que normalmente as soluções saem dos próprios trabalhadores. Eles têm ideia para isso. E caso eles não tenham pensado no momento que você perguntar, dá o problema e volta no outro dia. Olha, eu estou com esse problema, dá um jeito de resolver isso para mim. Amanhã você volta, normalmente eles te dão uma solução. Uma terceira opção que você tem é ler os manuais técnicos. Então, se você está com problema de fator de risco psicossocial, tem um monte de manual técnico que te ajuda nisso. Inclusive, nós vamos lançar agora em dezembro o nosso e-book, né, o nosso kit sobre fator de risco cognitivo e psicossocial, que é muito mais do que um kit de ferramenta, não é isso? Tem isso também, mas é um documento teórico para você ler e ver e estudar sobre fator de risco cognitivo e fator de risco psicossocial. Mas voltando ao assunto, se você tem problemas com iluminância, vá ler as recomendações que a NHO 11 indica. Se você tem problemas com vibração e não sabe como resolver, vá ler o anexo 1 da NR9, vá ler a NHO 9 e a 10, que falam sobre vibração, e lá vai ter as melhorias. E certamente você vai ter uma ajuda. Tá? E, por fim, eu acho muito válido, entre num grupo de ergonomia e peça ajuda para os colegas, que normalmente dá muito certo. Tá? Isso dá muito certo. Como eu falei, é importante que o ergonomista saiba escrever de uma maneira clara, de uma maneira que ele defina exatamente o que ele quer dizer. Tá? Por quê? Porque senão você pode ser alvo de processo amanhã. Né? Nossas empresas clientes, elas têm setores jurídicos normalmente muito mais robustos do que nós. E aí a gente pode sofrer com isso. Tá? Então, eu vou botar alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, aqui do lado aqui, é uma coisa que eu acho que não está nem tão certo e aqui que eu acho que seria mais adequado. Então, por exemplo, reduzir o peso da carga transportada. Esse aqui é um jeito ruim de escrever. Porque se eu pego 40 quilos lá num determinado material que tem que pegar, e passo para 35, eu segui a sua recomendação. E eu não consegui eliminar o risco. Então, agora, quando eu escrevo reduzir o peso da caixa de papel para 12 quilos, aí fica mais claro. Tá? Olha um jeito também não tão legal. Adicionar assentos em locais que possam ser utilizados pelo colaborador que trabalha o tempo todo de pé, durante as pausas programadas para descanso.
Aí, o jeito que eu acho um pouco mais adequado. Criar forma do trabalhador poder escolher entre o trabalho de pé e sentado durante todas ou a maior parte das suas atividades de trabalho. Uma forma que eu não acho tão adequado, implantar ginástica laboral. Tá? Isso aqui, gente, é importante a gente entender. Eu também sou da área da saúde, eu sou fisioterapeuta, e muita gente entrou na empresa, trabalha com ergonomia, mas entrou por causa da ginástica. Tá? Mas ginástica não deve ser uma recomendação de um documento de ergonomia. Eu acho que ginástica, quando ela é bem feita, dá efeito sim, ela é muito legal, ela é muito benéfica, ela é muito positiva. Só que ela faz parte do programa de qualidade de vida, no meu entendimento. Ela não faz parte do programa de ginástica laboral. Tá? Então, no meu entendimento, e de um monte mais de gente, salvo engano, até, eu não sei se uma orientação formal, tá? Da Abergo, vou procurar isso para dar isso com mais certeza, mas não deveria ser uma orientação de um documento de ergonomia. Outro exemplo aqui, ó, implantar pausas para descanso sem prejudicar a produtividade do trabalhador. Tá? E aí, criar sistema de pausa para recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, computadas como tempo de trabalho efetivo, e aí você põe a sugestão. Por exemplo, aqui, 30 minutos a cada 120 minutos trabalhados. Uma sugestão aleatória aqui. Melhorar a situação de transporte manual de carga. É uma maneira também nem tão legal de você escrever. E aí, qual seria, por exemplo? Adequar a situação de trabalho, adicionando meios técnicos apropriados para reduzir a carga de transporte até 21 quilos quando o carregamento for manual, reduzindo a frequência e a distância do transporte manual para condições melhores da que estão hoje, e adequando a altura de alcance de deposição da carga para alturas entre o cotovelo e a cintura. Realizar treinamento ergonômico para nova situação de trabalho. Então, é um outro jeito legal. Tá? E aí, qual que é o presentinho que nós temos para vocês? Além dos brindes que nós vamos sortear no final. Nós temos aqui também uma planilha. Isso aqui é um artigo lá no nosso blog, tá? Para quem não conhece, www.facilite.com.br/blog. E nesse artigo lá, que chama Medidas de Prevenção e Controle, a gente tem nessa imagem aqui, ó, clique na imagem, uma planilha muito legal, muito legal, para você utilizar para, número 1, identificar quais são as ações de melhorias que a empresa já possui durante a sua avaliação. Vamos lembrar, durante a sua avaliação ergonômica, seja avaliação preliminar ou análise ergonômica, você tem que fazer a fase de avaliação de risco ergonômico. E essa fase de avaliação de risco ergonômico consiste em você graduar o risco, né? Entre maior, menor ou médio, lá, por exemplo. Para você graduar o risco, você tem que definir a probabilidade. E a probabilidade, um dos itens lá que a NR1 coloca, é que você tem que ver quais são as medidas de prevenção que já são implementadas e a sua efetividade. Então, nós criamos essa tabela que você ou utiliza a aba 1, ou utiliza... Essa tabela é grátis, tá, gente? Só entrar lá e baixar. Ou utiliza a aba 1, ou utiliza a aba 2. Você vai utilizar a aba 1 para cada posto de trabalho, por exemplo. E você vai utilizar a aba 2 caso você queira avaliar vários postos de trabalho ao mesmo tempo. Tá? Deixa eu ver se ele foi aqui. Foi, ó. Então, olha que legal que é essa tabela. Então, na primeira coluna, você tem quais são as classes dos fatores de risco, tá? Organizacional, transporte de carga, imobiliário, marcas e equipamentos, ambiental de conforto, cognitivo, psicossocial, biomecânico e outros. Na coluna B, você tem qual é a norma, ou seja uma normativa legal, uma norma técnica, que indica essa melhoria. Então, nós temos essa planilha, olha que legal, temos 262 propostas de melhoria que nós não tiramos da orelha. Por exemplo, essa aqui é de vibração e nós tiramos da NHO 10. Essa aqui é de fator psicossocial e nós tiramos de alguma dessas normas aqui que eu citei aqui, tá? Vamos ver outra aqui. Tem questão cognitiva, tem conforto ambiental, tem de mobiliário, transporte manual de carga, organizacional, conforto ambiental, mobiliário, máquinas e equipamentos, enfim. Então, tem vários critérios exclusivos da NR17 que ela cita. Então, você
pode utilizar essa planilha de duas formas. Número 1, na hora que você for avaliar, eu utilizo assim, eu envio para a empresa e eu falo com ela, empresa, marca para mim aí quais medidas de melhorias você tem nos postos, nos cargos que você quer que eu avalie. Então, eu utilizo a aba 2 aqui e a empresa fala assim, por exemplo, só uma questão, gente. Se vocês forem mexer nessa planilha, tem que ter atenção, porque, por exemplo, essa coluna, essa aba 2, ela está copiando da aba 1. E essa aba 1, ela é com fórmula, né? Uma planilha com fórmula das outras abas. Então, tem que ter cuidado na hora de mexer. Mas olha só, vou avaliar, por exemplo, e coloca assim, olha, aqui na NR17, ela cita, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui. Aqui, ó. A concepção dos pós-trabalhos tem que levar em consideração as questões organizacionais e ambientais e a natureza para facilitar a alternância de postura. Então, é uma recomendação. Olha, você, no seu posto de trabalho, tem alternância de postura, né? E aí, o cara lá do RH, o cara da segurança, quem for te ajudar nessa avaliação, ou o próprio gestor do setor, ele consegue, nesse exemplo que eu dei aqui, descrever o que ele faz, falar da eficácia, se é uma eficácia muito ruim, se é uma eficácia boa. Deixa eu mudar para cá, que vai ficar mais fácil vocês se enxergarem. Então, se vai ser uma eficácia legal, se vai ser uma deficiência leve ou uma deficiência importante. Qual é o nível de hierarquia? Lembra daquele nível de hierarquia? Então, se for uma medida de proteção muito boa, você vai colocar aqui o nível de hierarquia e ele consegue marcar em cada cargo. Você coloca aqui o nome dos cargos e ele consegue marcar, olha, isso aqui eu tenho nesse cargo, então isso aqui, por exemplo, está presente nesse cargo, mas nesse aqui, por exemplo, está ausente, e aí nesse presente. Então, você pode utilizar as medidas de prevenção que a empresa já utiliza, você pode utilizar ela para fazer a sua gradação da probabilidade, por exemplo, para te ajudar na avaliação do risco. Tá? Então, essa planilha aqui é bem legal. Está lá de grátis. Fase da recomendação. Como eu falei, gente, é muito importante que quando vocês forem chegar nessa fase de implementação, que vocês criem os processos certinho, para vocês não passarem aperto, tá? Porque senão, como é um processo que normalmente as empresas não têm definido, elas ficam perdidas. O que eu faço agora? E agora? E isso acaba atrasando e confundindo e causando erros no processo. Então, é importante a gente fazer essas fases muito bem definidas, né? Então, a primeira coisa, na avaliação, você vai identificar a necessidade de implementar a medida. Você vai lá propor essa medida e vai buscar por uma solução. Como eu falei, em algum artigo científico, no grupo de colegas, com os próprios trabalhadores, vai propor essas medidas. A partir do momento que você propõe essa medida, você tem que validar. A empresa tem que validar, os trabalhadores têm que validar. Você cria um protótipo, esse protótipo entra na fase de teste, vocês testam esse protótipo e depois fazem uma avaliação final desse protótipo para que, de fato, você implante. Olha, implementei e, o final, como eu falei, comprovar de uma maneira formal, tá? E manter o monitoramento para frente, tá? Eu vou abrir aqui agora a nossa pesquisa, a gente está chegando na fase final da nossa conversa hoje, eu vou abrir a pesquisa para ver as respostas aqui e a gente já vai dando as respostas que eu julgo que são mais adequadas, tá? Então, eu perguntei primeiro assim, ó, após você avaliar o risco ergonômico, no momento de indicar uma melhoria de ação, o que você leva em consideração? O que você segue? Então, muita gente respondeu assim, olha, eu sigo a hierarquia de medidas de controle, ótimo, tem que seguir, e eu sigo eu sigo as hierarquias de medidas de controle e prevenção que a NR1 e a N17 indicam. Ótimo. Pode continuar seguindo. É muito legal. Só que você tem que lembrar que lá não tem solução para tudo. Lá não tem solução para vibração. Lá não tem solução para iluminância, para ruído. Então, você tem que também procurar aqui embaixo, ó, manuais técnicos sobre aqueles fatores de risco. Lá não tem sobre questões cognitivas NR17 e NR1, não tem sobre fatores cognitivos, psicossociais, então você tem que ir atrás dessas outras normativas, tá? E, sim, você deve levar em consideração
aqui você poderia marcar as 3, inclusive, né? Era um tipo de resposta dessa. Você tem que levar em consideração a possibilidade financeira do seu cliente, porque é a partir daí que, na prática, você vai adequar, que você vai conseguir implementar. Tá? Essa possibilidade financeira não tem que limitar as suas propostas de melhoria, mas tem que influenciar de certa forma. Tá? Mas não entra nessa de continuar indicando, por exemplo, rodízio, pausa e treinamento, que tem um custo muito baixo para a empresa, e que são ações de melhorias que na hierarquia estão lá no final. E aí você deixa de propor as melhorias de uma hierarquia mais alta. Cuidado. O que fazer quando um cliente não quiser implementar uma recomendação que você sugeriu? E aí a maioria das pessoas respondeu: mudar para alguma que ele queira implantar, desde que atenda também os objetivos das melhorias que eu havia proposto. Excelente, eu acho que essa também é a resposta certa. Tá? É a resposta certa. Você pode renegociar essa ação de melhoria, mudar ela, desde que atenda o que você colocou como prioridade. E lembre, desde que atenda a hierarquia. Tá? Desde que atenda a hierarquia. A gente vai começar a ter muito problema lá na frente. Você usa as recomendações implementadas pela empresa na graduação do risco ergonômico na sua avaliação preliminar? Ótimo, eu me surpreendi. Tá? Eu me surpreendi porque a grande maioria das pessoas falou que segue. Excelente. Esse raciocínio que a gente colocou aqui, de quando a empresa tem uma melhoria implementada, ela é eficaz, você não tem risco. Tá? E aí é importante que você, na avaliação, peça para a empresa quais são as melhorias, porque na avaliação preliminar você nem sempre consegue, por exemplo, identificar todas as melhorias. Um exemplo muito claro, eu fui trabalhar numa empresa e uma das principais ações de melhorias ergonômicas num determinado posto lá é um sensorzinho que tinha dentro da máquina. Eu não consegui ver. Então, se a empresa não me avisasse isso na hora de preencher aquela planilha, eu não ficaria sabendo. E isso melhorou muito o risco da empresa, porque esse sensor, de uma forma bem geral, diminuía a exigência que o trabalhador tinha de posturas ruins, de movimentos ruins dentro do trabalho. Tá? Você toma cuidado para escrever suas recomendações ergonômicas? Ou seja, tem cuidado na forma da escrita? Sim, ótimo. Tem que ter. Tem que ter, porque se você não tiver, isso pode dar problema lá na frente. Né? Eu dei o exemplo lá da empresa que implementou a recomendação, o risco não foi eliminado, e ela fez exatamente o que o ergonomista pediu, e isso deu problema para ela na frente. Existe diferença na forma de escrever a ação de melhoria ergonômica ou no tipo de recomendação, quando elas vêm da avaliação preliminar da análise ergonômica? Sim, e legal, para mim também tem, tá? Tem essa diferença. Se é uma recomendação que você não tem segurança, você tem que julgar isso para análise ergonômica, para que você possa ter todas as informações suficientes para indicar aquela melhoria. O ergonomista deve saber a solução, ele deve encontrar a solução para todos os riscos que ele identificar e avaliar como sendo importantes? E a resposta é não. Também fiquei tranquilo. Mas você vê que muita gente respondeu sim, tá vendo? Então, ele não tem que ter resposta para todas. Ele tem que escrever de uma forma que a empresa consiga implementar. Mas a resposta exata para todas, não. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa de móveis que eles tiveram a brilhante ideia de fazer o escritório dentro de um container e a parede do container eram chapas de compensado, MDF, MDP, na verdade, e com tintura de laca. Então, imagina uma caixa, você morando dentro de um guarda-roupa novo, com aquele cheiro de laca. E aí todo mundo reclamava da empresa nova, então todo mundo reclamava do cheiro, passava mal, dor de cabeça, sinusite, conjuntivite, tudo que você imaginar, por conta daquele cheiro suportável, em especial quando você entrava de manhã, 7 horas da manhã, no raio lá do administrativo. E aí, a minha recomendação de melhoria na época foi procurar um especialista para acabar com o cheiro. Mais ou menos foi isso que eu escrevi. E aí o dono da empresa, não, isso é fácil resolver, vamos botar um exaustor. Botou o exaustor, não resolveu. Ah, vamos mudar o filtro do ar-condicionado. Mudou, não resolveu. Vamos mudar o ar-condicionado. Mudou, não resolveu. Vamos colocar mais exaustores. Ampliou e não resolveu. Então, depois de gastar uma grana violenta que ele gastou, mais de 9 mil reais para resolver um problema simples, né? E aí, aliás, 9 mil tirando os exaustores que ele teve que implementar, né? Então, depois de ter gastado essa grana toda,
Ele falou, e aí, não resolveu? Eu falei, então vamos procurar alguém. Quem que é o especialista para resolver cheiro? O químico. O cara foi lá, o químico, com um equipamentozinho, raspou a tinta, levou para o laboratório, analisou e descobriu que, na verdade, estava acontecendo é que ele estava volatizando. A tinta estava volatizando. Chegou lá, passou um negócio de R$300 e a tinta parou de volatizar. E aí resolveu o problema. Quer dizer, é o especialista, tem que procurar um especialista. O ergonomista não é especialista em tudo, não. E aqui vamos para as últimas perguntas aqui. Eu gostaria de dicas e informações sobre adequação de posto de trabalho para PCDs. Eu trabalhei com PCD no início da minha carreira, eu fui para ergonomia porque eu trabalhava no MAPAI. E aí os alunos da APAI, na ocasião, tem um pouco de tempo isso, eles não conseguiam migrar do benefício para o salário de uma maneira muito rápida. Então, quando ele normalmente estava no benefício, ele ia para o salário, nem demorava. Do mês para o outro, ele já conseguia receber o salário. Mas quando ele desistia por algum motivo do trabalho, e aí esse algum motivo era ele não se adaptava ao trabalho, era para ser o contrário, né? O trabalho adaptar ele saía. E aí, quando ele saía, ele ficava 3, 4 meses sem receber o benefício, até o benefício voltar. Então, isso me levou para a ergonomia, foi isso que me levou para a ergonomia. Eu tentei pegar esses alunos lá da PAI e fazer eles se adaptarem melhor, ou seja, né, mudar o trabalho para adaptar a eles. E aí, isso aqui, a única dica que eu dou, é que isso tem que ser uma implementação individual. Porque a minha experiência, ela mostra que essa implementação tem que ser individual. Então, você está com uma situação de uma pessoa com redução, por exemplo, da capacidade visual, e em outro posto, essa adequação tem que ser diferente. Então, por exemplo, nós fizemos duas adequações de 2 alunos com síndrome de Down, no mesmo posto de trabalho, e as recomendações foram completamente diferentes, tá? Então, se você depois quiser, lá no grupo mesmo, ele vai ficar mais um tempinho, quiser expor, então conversar nas perguntas finais, eu dou, de repente, um direcionamento mais certo, né? Mas, de maneira geral, é isso, faça de forma individual. Também sobre a solução para a organização de cilindro dentro do almoxarifado. Transporte, fazemos com um carrinho próprio para cilindro, mas e para organizar eles? Vai haver algum carregamento em algum momento? Vai rodando? Eu confesso que eu nunca trabalhei com esse tipo de equipamento, não, e posso tentar te ajudar depois. Mas eu imaginaria isso, um dispositivo que transportasse e já facilitasse a organização. Só que eu imagino que a organização não seja necessariamente de pé, né? Eu não sei se pode ser deitado. Se você quiser depois chamar também a gente no grupo lá, a gente pode fazer uma discussão mais sobre isso. Mas eu estou tentando imaginar, como é uma situação que eu não vivi, eu acho difícil de eu responder, mas eu estou à disposição para poder te ajudar, tá? Tenho dificuldades quanto aos prazos que devo dar ao cliente para implementar as melhorias. A gente vê várias metodologias que já propõem o prazo. Olha, médio, 3 meses. A minha prática mostra que isso não funciona. Porque se você tem, isso é comum em empresas grandes, né? 30 recomendações de 3 meses, a empresa não vai fazer. Então, essa recomendação, ela sim tem que seguir o critério, e aí a minha sugestão é que você combine esse critério com a empresa no início. E eu nunca vi dar problema quando isso é combinado e respeitado. Então, a gente fica muito receoso de falar assim, nossa, mas eu não sei se 3 ou 4 meses, eu nunca vi dar problema. Se você botar 3 ou 4, desde que a empresa cumpra. Tá? Então, é claro que você, na ergonomia, a gente não tem é muito incomum na ergonomia a gente ter situação de morte grave, né? Ou de uma lesão muito grave, iminente. Na ergonomia não é tão comum. E tirando isso, que tem que ser resolvido na hora, para o que você está fazendo e resolve, a gente dá para negociar isso. E dá para você, o exemplo do transporte de carga, né? Entre você criar um protótipo que seja viável financeiramente, testar, isso leva muito tempo. Então, vale a pena, nesse caso, você começar a entrar com rodízio, pausa, né? E essas outras medidas administrativas e organizacionais. Mas, em paralelo, você tem que ter comprovação isso, formal, né? Documento, que também você está olhando as questões de medida coletiva para tentar eliminar o risco. Tá? Então, em relação aos prazos, espero ter te ajudado.
Recomendação de projetos ergonômicos, sem maiores detalhes, em plano de ação, depois da análise ergonômica, pode ser considerada uma medida proposta aceitável? Ou o profissional que sugeriu o projeto deve detalhar o mesmo? Eu não entendi a pergunta, gente. Depois me refaça ela lá no final, caso a pessoa esteja aí. Não entendi muita pergunta, não. Como priorizar várias recomendações para uma única atividade avaliada? Através da matriz de risco. Se você tem várias recomendações, é porque você tem um ou mais fatores de risco. Para cada fator de risco, você deve identificar aquele fator de risco, avaliar o perigo e graduar aquele grau de risco. Então, o grau de risco, ele também acompanha cada recomendação. Então, se você tem, por exemplo, um posto administrativo que você identificou, por exemplo, a cadeira é ruim, o notebook é utilizado sem nenhum acessório e iluminação, por exemplo, inadequada, são 3 fatores de risco que vão vão entrar no critério de avaliação de 3 fatores de risco diferentes. Então, são 3 critérios de avaliação. 3 graduações de risco. É claro que elas podem ser a mesma, porque o seu critério te levou a isso. Mas podem ser diferentes. Por exemplo, você, para cadeira, pode querer utilizar, para avaliar a probabilidade, o checklist de Couto, as perguntas que falam da cadeira. E lá deu uma avaliação muito ruim, então, para isso, deu um nível alto. Pronto. Você vai ter que combinar, junto com os outros itens de probabilidade e com a severidade, chegar ao seu grau de risco. E, de repente, da iluminação, você não chegou num grau de risco tão alto. Então, mesmo sendo do mesmo posto, elas podem ter classificações diferentes. Tá? Espero que tenha respondido. Muitas vezes eu faço análise ergonômica, as recomendações ergonômicas, e elas ficam apenas arquivadas. Ou as organizações realizam a implantação com outro profissional que cobra mais barato. E eu fico frustrado. Isso acontece com muita frequência. E aí a minha dica para você é o seguinte: não faça a avaliação toda e entregue de uma vez. Tá? Isso diminui a chance da empresa continuar com você. Então, a primeira dica que eu te dou é: faça a avaliação de um setor-chave legal, tá? Você tem que avaliar, parênteses, tem que avaliar se esse setor pode ser o primeiro a ser avaliado. Porque, de repente, os problemas desse setor, que a empresa está com grande expectativa, eles foram gerados pelo setor anterior, ou é gerado pelo setor posterior, e é preciso você entender o processo para achar as recomendações mais efetivas daquele setor. Mas, caso não seja, comece pelo setor mais problemático. E aí, eu também sugiro que, se você não tem muita experiência na área, que pode acontecer, você também não comece por esse mais problemático. Mas comece a avaliação por um determinado setor que você vai escolher, termine a avaliação, já valide, já entregue e já propõe a sugestão. E, no mesmo momento do contrato, você vai avaliar um outro setor, por exemplo. Normalmente, o pessoal avalia tudo e entrega. Então, eu estou propondo diferente. Avalia um, entrega. E no mesmo momento, avalia o outro, já vai entregando e já vai gastando um pouquinho do seu tempo na implantação e vende essa implementação para a empresa. Olha, eu não tenho tempo para fazer essa implementação, mas era importante você fazer. E aí eu posso te ajudar, me paga mais tanto, a empresa normalmente faz. A outra dica que eu dou é: coloque na sua avaliação, seja avaliação preliminar ou análise ergonômica, indicadores que fazem sentido para a empresa. Então, a gente usa muito, como eu dei o exemplo lá, flexão de ombro, flexão de coluna. Isso para a empresa não significa nada. Então, atrele os nossos indicadores aos indicadores da empresa. Legal. E como é que a gente faz isso ficar mais fácil? A gente consegue fazer isso mais fácil estudando, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Cumprindo, assistindo essa hora da noite, essa live. A gente tem aqui 2 kits muito legais. O kit de ergonomia no PGR, que é um material muito completo, com modelo de análise ergonômica, modelo de avaliação preliminar, um conteúdo técnico de leitura muito legal, muito bem embasado, um documento muito legal que a gente vai passar por atualização agora. Quem já comprou vai receber essa notícia da atualização, pode ficar assim como já recebeu, né, as outras. E a gente agora, em dezembro, vai soltar o nosso e-book sobre fatores de risco cognitivos e psicossocial.